Minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria estar de volta a essa querida igreja do coração. Eu agradeço as orações por minha família, orações também pela minha saúde. Deus tem ouvido as orações. Sou muito grato ao Senhor por suas vidas, não apenas pelas orações, mas também pelo carinho, pelo cuidado. E recentemente eu fiz mais uma avaliação oncológica. Graças a Deus, nenhuma célula maligna foi encontrada em todo o exame. Louvado seja o Senhor por isso. Deus é fiel quando Ele diz sim e cura. Deus é fiel quando Ele diz não, quando Ele não cura. O Senhor é sempre fiel, sempre fiel. Louvado seja o seu nome em nossas vidas. Eu gostaria também de aproveitar e pedir que vocês estejam orando conosco pelos projetos missionários com os quais nós estamos envolvidos, Rossana e eu. O principal deles nos últimos anos é um projeto chamado Planters, que tem a intenção, como visão, colaborar com plantadores de igrejas nativos em suas regiões, em países e áreas menos evangelizados, menos alcançados. Pela graça de Deus, o Planters hoje está envolvido, colaborando com 119 plantadores em vários países. Eu não dou detalhes por questões de segurança, mas são países na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, e na Amazônia colombiana e brasileira. E este ano nós fizemos um levantamento pela primeira vez de quantas igrejas estão sendo plantadas. Então, 119 plantadores, eles estão plantando 52 igrejas, e isso nos alegrou muito. Igrejas pequenas naquela primeira fase de formação, igrejas em lares, regiões muitas vezes fechadas para o Evangelho, mas igrejas do Senhor Jesus. Então ore conosco pelo Planters, pelos 119 plantadores, pelas 52 igrejas que estão sendo plantadas. Se Deus permitir, neste ano que vem devemos fazer uma nova parceria com um novo grupo em uma dessas regiões na Ásia, um grupo de presbiterianos, 30 plantadores presbiterianos que estão ali prontos para plantar igrejas em seu país. São todos plantadores nativos de suas terras. Outro ministério com o qual nós estamos envolvidos ainda é o ministério com os concombas em Gana, na África. E nós saímos aqui do Recife em 1993, aí também enviados por essa igreja, e lá para Gana, na África, Rossana e eu ainda recém-casados, sem filhos, eu era magrinho, e lá o Senhor derramou graça, e eles estão indo muito bem, fortalecidos em Cristo. A equipe de tradução do Antigo Testamento, nós traduzimos o Novo Testamento, que foi entregue em 2004, mas eles estão traduzindo o Antigo Testamento e já traduziram 31 livros do Antigo Testamento. Então, nós estamos orando para que em breve eles tenham toda a palavra de Deus na língua limompelo e eles possam ter a palavra em suas mãos. Eu costumo dizer que nós que nascemos com uma Bíblia em casa, uma Bíblia em mãos, nós não sabemos o que é não ter a palavra de Deus, e a alegria do povo ao receber a palavra do nosso Deus. Eles estão também, tem sido um ano especial 2024 para os concombas. Eles reformaram a clínica, ganharam uma caminhonete, estão expandindo o trabalho da clínica que Rossana fundou no ano 2000. Rossana é enfermeira, treinou os enfermeiros ali. Também eles começaram a construir um templo novo, e eles estão à frente de vocês, que já estão concluindo o templo, então na fase de acabamento, e estão em festa, graças a Deus por isso. E a terceira frente ministerial, onde nós moramos, na Amazônia, em Manaus, colaboramos com o projeto Amanagé, do qual nós fazemos parte, aí com vários companheiros de caminhada ao longo dos anos, como Iraque e Silvéria, Marcelo e Claudinha, que estão aqui. Louvado seja Deus por isso. E nós estamos dando atenção especialmente a igrejas que foram plantadas em 3 etnias recém-alcançadas, e o nosso trabalho é de treinar líderes indígenas nessas igrejas plantadas. Graças a Deus por isso. Então orem por nós e orem conosco pelo Planters,
ore conosco pelos Concombas e ore conosco também pelas igrejas indígenas na Amazônia. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Leremos os 3 primeiros versos da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Eu gostaria de inicialmente destacar que a área mais atacada em nossas vidas não são as nossas finanças, não é a nossa saúde e nem são os nossos relacionamentos pessoais ou relacionamentos familiares. A área mais atacada em nossas vidas é a nossa fé. A palavra nos ensina com diferentes princípios, analogias, biografias, que a carne, o mundo e o diabo, eles insistentemente atacam a nossa fé, em quem cremos, como cremos e quanto cremos. Isso é fundamental na vida daqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. A carne ataca a nossa fé, pois não é natural ao coração caído crer. O natural é descrer, o natural é desconfiar, o natural é não acreditar. O mundo, ele ataca a nossa fé com toda sorte de princípios, de ideias, de interpretações intelectuais, biológicas, universais, tentando questionar a nossa fé e ridicularizar a nossa fé. Isso acontece em todos os cenários, nas famílias, no trabalho, no estudo, na academia, também nas amizades. Mas não apenas a carne e o mundo atacam a nossa fé, mas também o diabo faz. Ele não consegue destruir, extinguir a nossa fé, pois ele não é o autor da nossa fé, mas ele colabora para enfraquecê-la. Portanto, uma das orações mais fundamentais em nossas vidas, eu quero aqui contextualizar, neste fim de ano e neste início de ano, a oração é esta: Deus mantenha, conserve e aumente a minha fé em nome do Senhor Jesus. Em quem cremos, o quanto cremos e como cremos é algo essencial para a nossa jornada de fé nessa terra em que nós peregrinamos no mundo com os valores dos céus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, nos fala que a nossa fé é determinante para a nossa caminhada terrena. Leiamos esse texto, fique de pé comigo se você puder. Hebreus 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o que, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu amo essa frase, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é, irmãos? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vocês podem se assentar com a Bíblia aberta em suas mãos. Hebreus capítulo 11, ou seja, o capítulo anterior, ele fala sobre a nossa fé.
no capítulo 11, no versículo 1, nós lemos assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas foi prometido pelo Senhor. Não aconteceu, mas é promessa do nosso Deus. A fé é também a convicção daquilo que os nossos olhos ainda não viram, mas foi revelado na Escritura Sagrada. Nós bem sabemos que nós não precisaremos de fé no céu, pois no céu todas as promessas do Senhor terão sido cumpridas, e nós veremos o Senhor Jesus face a face. Não precisaremos de fé no céu, mas enquanto nessa jornada terrena é determinante a fé que o Senhor nos dá, como cremos, quanto cremos, e na verdade em quem cremos, Em Hebreus capítulo 11, nós vemos a expressão pela fé repetida 20 vezes. Eu cito algumas. Versículo 3: pela fé cremos que o universo foi criado por Deus. Portanto, ninguém crê que o universo foi criado por Deus. Você pode argumentar, você pode trazer os melhores e maiores argumentos, sejam físicos, macro-universais, quânticos, biológicos, mas ninguém vai crer que o universo foi criado por Deus se não for pela fé, pois pela fé cremos que o universo foi criado por Deus. Versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para uma terra que ele não conhecia. Pela fé, ali em Gênesis capítulo 12, creio que no verso 4, depois de ouvir Deus, ali o verso 4 começa dizendo: partiu Abraão. Obediência não é natural para um coração caído, é só pela fé que nós obedecemos. Versículo 24: pela fé Moisés, ele recusou ser chamado de príncipe do Egito e se associou ao povo que ele, pelo poder de Deus, libertaria. Ou seja, pela fé ele disse não a alguma coisa cativante, alguma coisa encantadora, para fazer a vontade de Deus. Nós não fazemos a vontade de Deus se não for pela fé, e sem fé não agradamos o próprio Deus. É impossível Deus se agradar de nós sem fé. Versículo 30: pela fé as muralhas de Jericó caíram. Não foi pelo poderio do exército, não foi pela estratégia dos generais, foi pela fé. Muralhas caíram. Versículo 35: pela fé muitos foram perseguidos. O tom muda. Até agora é vitória, até agora é conquista, até agora tudo deu certo, mas agora o tom muda. Pela fé são perseguidos, pela fé são torturados, pela fé são mortos, pela fé a tragédia acontece, mas permanecem fiéis ao Senhor Jesus. Pela fé. Hebreus capítulo 11 nos fala sobre a fé. Hebreus capítulo 12, o nosso texto hoje, nos fala sobre o autor da nossa fé. Hebreus capítulo 11 nos fala sobre como cremos. Hebreus capítulo 12 nos diz em quem cremos. Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versos que nós lemos. No verso 1, esse verso nos fala sobre a nossa jornada de fé. Verso 2, sobre o autor da nossa fé. Verso 3, sobre a paz dos que caminham pela fé. Aí um circuito perfeito para a nossa caminhada no Senhor Jesus. Versículo 1, a nossa jornada, meu irmão, minha irmã, é uma jornada de fé. O versículo 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, fala a respeito daqueles que fizeram essa jornada de fé antes de nós, aqueles que foram libertos, que foram fortalecidos, que foram salvos, que foram abençoados.
mas também aqueles que foram presos, foram torturados, aqueles que sofreram, aqueles que morreram, mas permaneceram fiéis ao nosso Deus. Em outras palavras, olhe para trás e veja que outros fizeram a jornada de fé que você está fazendo nesses dias em sua vida. Versículo 1 continua dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso, e alguma coisa mais? E do pecado, que tenazmente, ou seja, que insistentemente, que eloquentemente nos assedia. Para essa jornada de fé, meu irmão, minha irmã, é preciso jogar fora alguma coisa, é preciso caminhar leve. É como se nós lêssemos aqui um mandamento: você quer fazer essa jornada de fé, correndo na força do seu Deus, caminhe leve, jogue fora o pecado, diga não àquilo que não cabe na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Pela palavra do Senhor, revelada pelo Senhor, colocada em nossos corações, empoderada pelo Espírito Santo, no sacrifício de Cristo, que já derramou sangue para a nossa redenção, a nossa salvação e a manutenção da nossa fé, enquanto aqui estamos, nós temos a capacidade espiritual de dizer não ao pecado. Eu queria chamar a sua atenção nessa manhã sobre isso. Faz parte da teologia bíblica reformada de autoridade espiritual. Muito se fala sobre a autoridade espiritual do crente. Uma das principais funções da autoridade espiritual do crente, ou seja, fomos empoderados por Deus, no Espírito Santo, que aplica em nós a palavra viva do Senhor, porque o Cordeiro derramou o seu sangue. Nós temos a capacidade, perante o mal, perante o pecado, perante a tentação, de dizer não, de dizer não. E muitas vozes tentam nos levar, nos convencer, dizendo que nós não temos capacidade de negar o pecado. Mas Deus deseja que sejamos santos, puros. E o Espírito Santo em nós nos dá a capacidade espiritual de dizer não ao pecado, jogar fora o pecado. Meu irmão, não apenas jogue fora o pecado, aqui a palavra diz: jogue fora também o peso. Perdoe quem você precisa perdoar. Deixe para trás, meu irmão, minha irmã, o que para trás precisa ficar. E outro ponto importante: perdoe a si mesmo, pois Deus já te perdoou. Não carregue o peso da culpa do pecado, que já foi perdoado por Deus e lançado na profundeza do mar sem fim. Deus já te perdoou. Jogue fora o pecado, jogue fora todo o peso, caminhe leve nessa sua jornada de fé. No versículo 1 nós lemos assim: desta forma corramos com perseverança. Corramos aqui é a plenitude daquilo que Deus deseja em nossas vidas, não é para nos arrastarmos, sobrevivermos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu amo essa frase, a carreira que nos está proposta. Significa que a sua vida e a minha vida, as nossas vidas são um projeto de Deus. Não são resultado do acaso, folhas lançadas ao vento. Uma grande coincidência estarmos aqui nesse lugar, morarmos ali, sermos daquela família, nascemos no Brasil, falarmos português. Que grande coincidência. Não, a nossa vida é um projeto de Deus, projeto de Deus. E quando nós cremos que há uma carreira que nos está proposta, ou seja, há um projeto de Deus em nossas vidas, pensado por Deus, construído por Deus, essa crença na soberania do Altíssimo Deus
traz dois resultados ao nosso coração. O primeiro resultado é segurança, o segundo é contentamento. Segurança porque se nós verdadeiramente cremos que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, nós podemos descansar completamente. Podemos ir para casa, colocar a cabeça sobre o travesseiro, conversar com a nossa alma, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque eu estou nas mãos do Altíssimo. Segurança, mas não apenas segurança. Talvez segurança seja um efeito teológico, pessoal e prático, um pouco mais simples, de nos apropriarmos, de abraçarmos, de crermos. Mas o segundo resultado é mais complicado, é contentamento. Você nasceu na sua família, não foi por acaso. Portanto, pare de reclamar sobre a família onde você nasceu. Talvez você diga: Ronaldo, é que você não conhece a minha família. Eu olho a família dos meus amigos, todas estão bem resolvidas. Final de ano, o pessoal ali se reúne, parece tudo tão bom. A minha família é complicada. Meu irmão, minha irmã, foi Deus que te colocou em sua família. É uma carreira proposta. Sua vida é um projeto de Deus. Pare de reclamar sobre a família onde você nasceu. Você nasceu na sua família para ali ser sal que salga, luz que brilha, para você florescer em nome do Senhor Jesus. Não apenas na família, mas no seu trabalho. Ronaldo, você está por fora. A minha equipe de trabalho, lá na empresa onde eu trabalho, tem 25 equipes. Me colocaram na mais complicada, na que ninguém, algumas pessoas estão rindo, eu acho que na mais complicada, ninguém quer fazer parte daquela equipe. Deus te colocou naquela equipe, meu irmão, minha irmã. Há um projeto de Deus, e o projeto de Deus é para que pessoas ao seu redor conheçam e adorem o Senhor Jesus. Pare de reclamar sobre a sua vizinhança. Você tinha um sonho de morar naquela rua, não é verdade? Naquele prédio, naquela casa, mas não mora lá. Mora num local que você nunca pensou que moraria. Se a nossa vida é um projeto de Deus e você mora onde você mora, Deus te colocou ali para que você ali possa florescer. Portanto, quando nós cremos que a nossa vida é um projeto de Deus, que há uma carreira proposta, é proposta pelo próprio Deus, nessa jornada de fé, nós enchemos a nossa alma de segurança e de contentamento, dizendo: Senhor Deus, estou passando por essa provação, a essa dificuldade. Se eu pudesse escolher, não passaria por isto, mas estou passando. O Senhor não fechou os olhos, eu creio no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós caminhamos pela fé. Algumas coisas nós entendemos o motivo, o significado, outras coisas não. Algumas coisas entenderemos mais ao final da nossa vida, outras coisas não. Há pessoas que dizem: quando chegar no céu eu vou perguntar a Jesus isso aqui, não sei se é assim, mas talvez haja coisas que nós nunca entenderemos. Nós não precisamos conhecer o nosso amanhã, nós precisamos conhecer Deus que está no nosso amanhã. Isso nos basta, isso nos basta. Portanto, nessa nossa carreira proposta por Deus, talvez você tenha alguns bons projetos em sua vida neste fim de ano, projetos bons. Talvez um dos projetos seja você ter mais saúde. Que ótimo projeto, vá em frente. Talvez seja você ter mais tempo de qualidade com a família, que bênção. Talvez seja você ter mais recursos financeiros para realizar aqueles projetos pessoais e familiares, que grande bênção. Mas há um projeto que é o projeto essencial na sua vida, que precisa ser o seu projeto para agora e ao longo da sua existência. Não é apenas ter mais saúde, ou mais recursos, ou mais relacionamentos, é você ter, eu e você, mais fé. Mais fé. A nossa jornada é uma jornada de fé.
Versículo 1, nós vemos sobre isso. Essa carreira proposta por Deus é uma carreira de fé. No versículo 2 nós vemos agora algo complementar que vai solidificar esse ensino, que só em Jesus a nossa fé ela é possível. Olhe comigo o versículo 2. O versículo 2 ele é direto, ele é ousado, ele é autoexplicativo. Ele começa dizendo: olhando firmemente, para quem, meus irmãos? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso está dizendo aqui, esse texto está nos ensinando que a fé não é um artigo humano criado por homens em relação a Deus. Não é algo que você construiu em seu coração, em sua mente, e vai administrando para você, com isso que você criou, ou quem sabe a igreja, ou quem sabe um pastor, ou quem sabe um livro qualquer, e aí você criou para você assim se relacionar com Deus. Não é isso. A palavra de Deus nos fala claramente que a fé tem um autor, tem um feitor, tem um criador, não somos nós, é Jesus. Está aqui claríssimo, olhando firmemente para o autor, não apenas quem fez, mas para o consumador, aquele que a mantém, o autor e consumador da fé, Jesus. Somente em Jesus a nossa fé é possível. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, nós lemos: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, o que torna a nossa confissão, o que torna a nossa fé possível, é o próprio Jesus. Deus encarnado viveu entre nós, derramou o seu sangue, morreu pelos nossos pecados, não permaneceu morto, Ele ressuscitou, reina eternamente. É porque Jesus é quem Ele é, e porque Jesus fez o que Ele fez, é que é possível crer. A fé é possível em Jesus. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E o versículo continua: o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, outra expressão curiosa, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, a desonra, a difamação, a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz. Thomas Goodwin, em seu livro O Coração de Cristo, ele nos diz que aquilo que enche o coração de Jesus de alegria é ver os seus filhos redimidos e libertos das trevas. Ou seja, em Cristo Jesus, nós nascemos para ter alegria nele e ele em nós. É isso. Em Cristo Jesus, na carreira que lhe está proposta, a sua vida, sua jornada de fé, você e eu, nós nascemos para ter alegria em Cristo, e Cristo em nós. Portanto, aqui diz, e que texto, que expressão fantástica: em troca da alegria que lhe está proposta. Alegria é nós termos vida nele, salvação nele. Ele suportou a cruz. Em Jesus, meu irmão, minha irmã, a nossa fé, ela é possível, pois Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. E pela fé em Jesus podemos avançar. Eu queria colocar em perspectiva a minha própria vida e a sua vida neste fim de ano. Talvez alguns estejam aqui terminando o ano enfraquecidos, quebrados, talvez duvidosos, talvez lidando com uma situação nova, complicada, ou uma situação complicada, antiga, que não mudou, permanece. Isso é desgastante. Mas em Cristo Jesus, pela fé, é possível avançar.
Mesmo na tempestade é possível crescer, é possível se fortalecer, é possível crer mais. Deus permite o sofrimento em nossas vidas, e não apenas permite, mas muitas vezes Deus promove o sofrimento em nossas vidas, geralmente por uma ou mais dessas três circunstâncias. Às vezes o sofrimento vem na vida do crente porque é Deus quem está pesando a mão, e Deus está pesando a mão para trazer o filho de volta para Ele. Às vezes o sofrimento vem na vida do crente não porque Deus está pesando a mão, disciplinando, mas porque Deus quer dar uma bênção especial que só faz sentido na tempestade. Não há bênçãos assim? Eu falei no primeiro culto que durante a época da quimioterapia foi muito difícil para mim e para minha família. Foi um tempo em que as coisas no início foram complicando, fui hospitalizado, as dores continuaram, pioraram, fui para a UTI, a situação complicou, piorou. Mas houve uma noite em que estava lá e recebi um presente de Deus. Foi um momento de adoração, não pelo que Deus faz, e Deus poderia fazer, como Ele fez e faz maravilhas todos os dias em nossas vidas, mas por quem Ele é. Aquele momento de adoração foi diferente, para mim, no meu coração, na minha alma, foi diferente, foi um presente que Deus me deu na tempestade. Portanto, às vezes Deus pesa a mão, porque quer disciplinar e chamar de volta. Às vezes Deus pesa a mão, porque Deus quer dar um presente que só faz sentido no dia mau. Às vezes Deus pesa a mão e nos deixa caminhar pelo vale da sombra da morte, porque Ele quer que nós estejamos lá, brilhando a sua luz, florescendo no meio das trevas. Deus tem muitos motivos para permitir ou promover o sofrimento, mas algo que é imutável é que Ele permanece sempre fiel. Sempre fiel. Isso nos basta. Portanto, pela fé podemos avançar. Eu partilhei no primeiro culto e repito aqui uma experiência que dias atrás encheu meu coração. No Planters nós estamos trabalhando com a possibilidade de colaborarmos com 30 plantadores de igrejas presbiterianos em um certo país na Ásia, um país com opressão ou perseguição moderada, nada assim muito complicado, tem que saber como caminhar, há algumas leis que restringem, mas até então algo moderado. Mas ali estamos em uma reunião online, e nessa reunião está também o presidente daquela denominação presbiteriana naquele país, um senhor já experiente, idoso, nativo ali daquela terra. E ali, quando nós começamos a planejar o ano que vem, ele disse: eu tenho uma novidade, porque foi votada e aprovada uma lei federal cerca de 3 meses atrás, falando que aquele que partilha a sua fé com alguém de outra religião, se for denunciado e houver ali 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa sofrerá a pena de prisão perpétua sem direito à apelação. E ele então enviou aquela lei em sua língua e explicou aquela lei. É uma lei federal que precisa ser implementada em alguns estados, cada estado pode ou não implementar, e 3 estados já implementaram. Então ele disse: as coisas estão mudando. E ali nós demos um passo atrás, e ele é a pessoa, o líder, o experiente daquele país, e nós perguntamos: mas assim, na sua percepção, na sua conclusão, perante aí os 30 plantadores que querem plantar igrejas, mas agora essa lei que muda toda a história da liberdade cristã em seu país, o que devemos fazer? E ele pensou por um momento e logo respondeu: é momento de avançar. Nós devemos avançar, porque fiel é o nosso Deus. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração, como eu recebo em meu coração. No final do dia e no final da vida, nós só precisamos de algo que nós já temos, que é a fidelidade do nosso Deus. Só isso.
Versículo 1, a nossa jornada é uma jornada de fé. Versículo 2, só em Jesus a nossa fé é possível. O versículo 3 nos traz algo muito pessoal, nos ensina que em Jesus nós temos paz nessa caminhada. Isso é fascinante e por demais importante para cada um de nós. Versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou, Jesus, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que, meus irmãos? Para que, minhas irmãs? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos olhar o versículo juntos. Considerai atentamente, ou seja, pensem sobre isso. Isso é importante. Atentamente, acordem, pensem. Pensar sobre o quê? Sobre Jesus, né? Sobre as circunstâncias, sobre a minha capacidade, sobre a minha família, os meus amigos, meus contatos. Não, é sobre Jesus. Ele suportou tudo e todos contra si mesmo e permaneceu fiel. Portanto, não se cansem perdendo a força da vossa alma. Que coisa linda! Nessa jornada de fé, em que o autor da nossa fé é Jesus, nós podemos descansar. Os 3 versículos poderiam ser resumidos mais ou menos assim: nessa jornada de fé, em que o autor da nossa fé é Jesus, nós podemos todos os dias descansar, ter paz. Em outras palavras, joguem fora a ansiedade e encham seus corações de paz, pois tudo que precisava ser feito para termos paz já foi feito em Cristo Jesus. Este é o mistério bíblico fascinante. Não tem alguma coisa mais que precisa ser feita para você e eu vivermos em paz. Mesmo na tempestade mais terrível, tudo já foi feito em Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que a ansiedade é nós nos preocuparmos com tragédias que possivelmente não vão acontecer. Isso é ansiedade. Por outro lado, paz é nós nos despreocuparmos mesmo quando chega a tempestade. Esta paz não é adquirida em nenhum curso, livro de autoajuda, mentor, guru, conselheiro, experiência de vida. Já passei por 15 tempestades, agora eu já sei como fazer. Esta paz só é encontrada pela fé no Senhor Jesus, crendo que tudo já foi feito por Ele. Nós podemos caminhar sem desmaiar em nossas almas, com paz no Senhor. Portanto, no dia de hoje, eu gostaria de lhe convidar, lhe desafiar, o seu e o meu coração, a nós enchermos os nossos corações de gratidão, de adoração e de missão. Enchemos os nossos corações de gratidão a Deus pelos atos de bondade do Senhor que não cessam. Se nós fôssemos aqui, haverá o culto dessa virada do ano, se nós fôssemos abrir para cada um de nós, falar e relembrar sobre os atos de bondade do nosso Deus, só os que nós sabemos, pois eu creio que a maioria a gente nem vê os livramentos, o cuidado do Senhor. Só o que nós sabemos, nós passaríamos 2025 aqui na igreja sem sair, porque nós temos inúmeros motivos de dizer a cada dia: ó Senhor, gratos somos pela tua bondade. Deus que é bom,
Deus que é cheio de misericórdia, Deus que derrama abundante graça, Deus que está presente todos os dias, Deus que livrou você, Deus que livrou sua família, Deus que colocou os seus anjos ao redor da sua casa, você nem viu, mas Deus te segurou daquele dia mau, Deus que colocou fé em seu coração, Deus que mantém e conserva a fé em seu coração, senão carne, mundo e diabo destruiriam a nossa fé em 5 segundos, mas Deus que colocou, Ele segura. Nós somos crentes e seremos crentes até o fim. Atos de bondade do nosso Deus, enche o seu coração de gratidão. Gratidão. E jogue fora o descontentamento. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se queixar. Diga: grato sou, Senhor. Grato sou, Senhor. Não apenas gratidão, mas encha o seu coração neste fim, início de ano, enche o seu coração de adoração, exaltando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus, como nós cantamos aqui, não apenas pelo que Ele faz, e Ele faz maravilhas, louvado seja o seu nome por isso, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Ele não é apenas o Deus vivo, único, eterno, infinito. Ele é o nosso Paizinho querido, que olhou para nós um dia, nos amou, cheio de amor, nos chamou pelo nome, nos redimiu. Deus encarnado pagou o preço completo, um justo pelos injustos, sangue derramado, morte, ressuscitou, nos amou, nos chamou, nos salvou, nos quer perto dEle, eternamente. Ele deseja que nós estejamos perto dEle, e nessa jornada, enquanto precisamos de fé, pois no céu nós não precisaremos, Ele enche o nosso coração de fé. Pela fé, nós podemos encher nossos corações de gratidão e de adoração, dizendo: exaltado seja o teu nome, Jesus, independente do que aconteça. Independente. Não apenas de gratidão e adoração, mas eu creio que nós precisamos de maneira contínua encher o nosso coração com a missão, não apenas vivendo a liberdade em Cristo Jesus, mas proclamando que há liberdade em Cristo Jesus. E se nós perdemos, meus irmãos, minhas irmãs, essa verdade bíblica que deveria estar enraizada em nossos corações, em nossa crença, em nossa prática de vida, em nosso plano de existência, que é nós sermos sal que salga, luz que brilha, perto e longe, do outro lado da rua, mas entre os 7.000 povos, ainda não alcançados da terra, dentre os 7.000 povos não alcançados da terra, 3.000 povos, onde não há um só crente no Senhor Jesus conhecido, um só. Eu conheço vários desses povos, em que nós passamos e às vezes viajamos por dezenas de aldeias, de vilas, de grandes cidades, dezenas, sabendo não há um só crente no Senhor Jesus aqui, mais de 1.200 línguas, onde não há um versículo bíblico, João 3,16, em seus idiomas. Nós não sabemos o que é isto, meus irmãos, minhas irmãs. Nós nascemos, graças a Deus, com a Bíblia. Tem gente que tem uma Bíblia no carro, uma no escritório, uma em casa, Bíblia em várias versões. Eu costumo brincar dizendo: tem a Bíblia da mulher, eu não li porque é a Bíblia da mulher. Tem a Bíblia de várias versões, Bíblia de bolso. Eu quero presentear, mas quero uma Bíblia com a capa para adolescentes. Nós temos mais de 1.200 línguas que não tem João 3,16, não tem Gênesis 1,1 em seus idiomas.
Eu me lembro quando em 2004, outubro, Rossana e eu fomos a Gana, na África, e fomos entregar o Novo Testamento na língua Limompeu, a língua concomba Limompeu, falada pelos concombas ali, com os quais trabalhamos. E reuniram ali embaixo de algumas mangueiras mais de 1000 crentes concombas, de várias aldeias. Fizeram aquele culto concomba também, começou logo cedinho, a equipe de louvor foi até o meio da tarde, animados. Começou a chover, chuva torrencial. Pensamos assim, acabou o culto, e prolongaram muito, 5, 6 horas de louvor. Aí corremos para nos abrigar da chuva, todos. Depois de 1 hora a chuva passou, os diáconos passaram lá nas casas, falaram: a chuva passou, voltemos, recomeçar o culto. O grupo de louvor, bem orientado, disse: mais um pouquinho de louvor para a gente louvar a Deus, 1 hora, 1h30. Depois momento de agradecer a Deus pela Bíblia. E aí, o estilo africano, caloroso, alegre. Eles tinham colocado os Novos Testamentos em cima de uma mesa e cobertos com aqueles panos africanos coloridos, lindos. E ali um dos nossos irmãos começou a orar a Deus, dizendo: Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra chegou entre nós. Enquanto ele orava, ele tirava aqueles panos e ele pegava uma Bíblia. Que comoção! O povo chorava, uma emoção tremenda, porque nós nascemos com a Bíblia nas mãos, eles não. Nós nascemos ouvindo a Bíblia, eles não. E aí chamaram o primeiro convertido da região, já falecido, mas era o nosso presbítero Mebá, primeiro convertido para receber o primeiro Novo Testamento, e ele não sabia, foi surpresa, e ele veio à frente, e colocamos nas mãos do Mebá o primeiro Novo Testamento. Ele não sabia segurar a Bíblia. Sabe quando alguém recebe e segura um bebê recém-nascido, mas assim, com medo de acontecer alguma coisa? E oramos e falaram: o senhor pode agora voltar para o seu lugar. E ele ficou ali meio paralisado. Os diáconos, vendo a aflição do presbítero, eles correram, rodearam a ele, colocaram as mãos por baixo. Não, podemos ir, aquela cena até estranha. E Rossana ao meu lado sussurrou dizendo: querido, eles recebem a Bíblia como quem recebe uma barra de ouro. A Bíblia é muito mais valiosa do que ouro, do que prata, do que diamante. É a palavra do Deus vivo. Enchemos nossos corações de gratidão, de adoração, mas também de missão. Onde Deus o colocou, a carreira que lhe está proposta, é onde você deve florescer. E você deve florescer pela oração e envolvimento, por onde você nunca vai passar. E talvez Deus tenha alguns que há de enviar e trabalhar a vida inteira, onde a igreja, como igreja, nunca pisará. Num país, numa região. Gratidão. Diga comigo: gratidão. Adoração. Missão. Pela fé, podemos avançar. Eu queria encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de um homem cuja biografia sempre me fascinou. Seu nome é John Newton. John Newton, ele nasceu em 24 de julho de 1725 em Londres, na Inglaterra. A sua mãe, Elizabeth, ela orava com ele e por ele ensinava a Bíblia a ele todos os dias. Mas ele perdeu a sua mãe ainda criança, com 6 anos de idade. Foi criado pelo seu pai, um homem averso à fé cristã, totalmente. Aos 18 anos, o John Newton foi forçado a servir na marinha, e quando ele saiu, ele se envolveu com toda sorte de depravação, e logo nessa época ele se tornou um cruel capitão de navios negreiros, participando assim de uma das maiores tragédias da história humana, o mercado, o comércio de escravos. Mas não apenas ele se tornou um capitão de navios negreiros, mas se tornou um conhecido e cruel capitão de navios negreiros. Ele era conhecido
por ser um homem desumano. Fazia as viagens levando os escravos em seus navios, impondo sobre eles toda a sorte de crueldade. Em 1748, durante uma viagem que John Newton fazia em seu navio, retornando da África, ele passou por uma tempestade violenta, mas ele já havia experimentado inúmeras tempestades violentas em sua vida, mas ele disse que aquela foi diferente, que aquela tempestade colocou terror em seu coração. Ele disse que em sua alma, a sua alma foi tomada por um desespero completo e absoluto, e ali ele se lembrou das palavras e ensinos bíblicos da sua mãe, ainda criança, e ele disse que no convés daquele navio, ele gritou: misericórdia, Senhor. Deus ouviu o seu clamor. Aquele homem veio naquele dia ao Senhor Jesus, dia que marcou a sua conversão com profundo, prolongado e doído arrependimento por tudo que ele havia feito em sua vida. Ele se tornou, John Newton, um dos principais ativistas anti-escravidão, um abolicionista, depois um pastor dedicado, pregador do evangelho, que pregou o evangelho em diversas cidades e finalmente encerrou o seu ministério em Londres. Ele se tornou um amigo pessoal de John Wesley e George Whitefield, mas mais importante, talvez do que isso, ele se tornou mentor de William Wilberforce durante 20 anos. Wilberforce foi o político cristão usado por Deus para fazer passar a lei anti-escravidão na Inglaterra, que proporcionou a reprodução, a réplica dessa lei em todo o mundo. E é curioso que na biografia de John Newton, o William Wilberforce, político, mas decepcionado com a política, ele procurou o John Newton e disse: eu quero é ser pastor. O John Newton disse: agora não, primeiro você vai trabalhar como cristão na política para fazer passar essa lei. E assim ele trabalhou quase 20 anos. Wilberforce fundou a Sociedade Anti-Escravidão e em 1789 ele apresentou ao parlamento inglês essa lei que proibia totalmente o comércio de escravos. Essa lei foi apresentada em 1789, foi aprovada em 1807. Em 1807. Ela foi aprovada 9 meses depois. Aliás, ela foi aprovada e 9 meses depois, o John Newton, ele faleceu. E antes de falecer, ele compôs vários cânticos, vários hinos, mas ele compôs um hino que se tornou o hino mais conhecido, cantado em língua inglesa, Amazing Grace, maravilhosa graça. Estava perdido, eu era um traste, Deus olhou para mim. Estava nas trevas, Deus jogou luz. Não havia jeito, Deus derramou misericórdia. Meu irmão, minha irmã, pela fé, é momento de avançar. Vamos orar? Fique de pé comigo nesse momento. Oremos ao Senhor. Eu gostaria que você orasse nesse momento pela sua vida. Não ore assim eu sugiro, pela sua família, pela igreja, pelos campos missionários. Nesse momento específico, ore pela sua vida. E talvez ore pelo que Deus colocar em seu coração. E talvez parte dessa oração seja esta: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, como igreja aqui reunida neste fim de culto, nós oramos ao Senhor e nós lembramos inicialmente daqueles que estão passando pelas tempestades, pelo dia mau, pelo momento escuro, que estão terminando este ano como quem pensa é o ano mais desafiador. Oramos por aqueles que enfrentam crises públicas, abertas, todo mundo vê,
E nós oramos também por aqueles que enfrentam crises secretas da alma, ninguém sabe, mas o coração está quebrado. Ó Deus, nós queremos orar para que, pela fé, eles possam lançar fora todo o peso e caminharem na paz que já foi conquistada na cruz para cada um de nós. Não porque sabemos que a tempestade vai passar amanhã, de fato nós não sabemos, mas porque sabemos que hoje e amanhã o Senhor permanece fiel e está conosco. Nós oramos, portanto, que o Senhor aumente a fé daqueles que passam pelas tempestades. Senhor Deus, nós oramos pelos nossos corações, pedindo que o Senhor coloque em nossos corações mais gratidão. Perdoe, Senhor, se nós murmuramos, reclamamos, tendo tanto, às vezes mais do que precisamos, e ainda temos a coragem, Senhor, de reclamar. Ó Deus, enche o nosso coração de gratidão, perdoe os nossos pecados, pela falta de gratidão, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos que o Senhor enche os nossos corações de adoração. Pela fé, conhecemos o Senhor, cremos no Senhor, seguimos o Senhor, amamos o Senhor, proclamamos o Teu nome até o fim, pela fé. E adoração, ó Deus, não apenas pelo que o Senhor faz, e somos tão gratos pelo que o Senhor faz, mas adoração por quem o Senhor é. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por quem o Senhor é. Faça de nós filhos adoradores de verdade, em nome de Jesus. Senhor, encha também nossos corações com a missão. Perdoa se nós temos tanta coragem para falar sobre um time de futebol, um político preferido, e somos tão tímidos para falar sobre o nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Perdoa, Senhor Deus, quando nós só pensamos em nós mesmos, o que temos, o que queremos, o que ainda vamos receber, enquanto alguns nada têm da Tua palavra, do Teu Evangelho. Mas faça-nos missionários perto e longe, em nossa família. Final de ano, famílias se reúnem, que sejamos uma bênção ali naquelas reuniões, em nome de Jesus. Os mais amorosos, os mais pacientes, os mais íntegros, os mais afetuosos, aqueles que falam e vivem o Evangelho. Senhor Deus, abençoe para que possamos ser sal e luz perto e também longe. De alguma maneira, se o Senhor está levantando missionários para irem para o outro lado da rua ou para o outro lado do mundo, Senhor Deus, aumenta a fé, coloca aquela fé que Abraão tinha, em que ouviu o Senhor, partiu Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, abençoe essa igreja, seus pastores, presbíteros, os diáconos, os líderes, em todos os segmentos, ó Pai, dessa igreja, os sonhos dessa igreja. Senhor Deus, livra do mal, abençoa o Teu povo, fortalece a fé. Senhor Deus, nos ajude a avançar com muita alegria em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.